Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. Eu criei esse canal aqui no YouTube para trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre família disfuncional. Eu foco muito na família disfuncional para você entender o seu ponto de partida, o porquê você se envolveu tanto com pessoas narcisistas. Você tem que entender que a família disfuncional, ela só funciona sendo disfuncional. Famílias disfuncionais, normalmente, elas funcionam como se fosse uma seita, né? Um clã. Elas estão sempre criando grupos entre si para fofocar, para falar mal um do outro. E, obviamente, que a ovelha negra não está inclusa nesses grupos de fofoca, porque, às vezes, a ovelha negra é o assunto. E eu quero que você entenda que não tem nada de ruim em ser o bode expiatório da família. Você tem que abraçar ser o bode expiatório, porque o bode expiatório é o único que vê a verdade e é o único que tem a chance de escapar e se curar e buscar uma vida melhor para si mesmo. Enquanto que o restante dos outros membros de uma família disfuncional se recusam a enxergar a verdade. Eles vivem em negação e vivem se escondendo atrás da sua própria sombra. Geralmente em famílias grandes, né, em famílias onde um pai é narcisista e o outro não, esse pai que não é narcisista, né, ele geralmente será o dependente da pessoa narcisista. Ele será o cúmplice, ele fingirá que nada a ver para cobrir e dar importância àquela pessoa narcisista, para que o abuso ocorra. Porque é uma pessoa, geralmente, que não tem capacidade de se impor e também morre de medo da pessoa narcisista. Em famílias disfuncionais, geralmente isso ocorre muito, né? Um cuidador é narcisista e o outro não. Só que o cuidador que não é narcisista, essa pessoa não assume a sua função de pai, de cuidador. Então, essa pessoa deixa o cuidador narcisista tomar todas as rédeas dentro dessa família, tomar todas as decisões como uma única autoridade dentro daquela casa. Então, se esse cuidador que não é narcisista é cúmplice da pessoa narcisista e não se impõe, não protege os filhos, ele é tanto quanto o abusador, quanto a pessoa narcisista, porque ele vê tudo acontecendo de errado e ele não se impõe. Ele não protege os filhos como deveria. Vê a pessoa narcisista fazendo tudo de errado e não faz nada a respeito para parar. Muitas das vezes eles saem, vão ficar ocupados, fazer outras coisas para não ver o que essa pessoa narcisista está fazendo em casa com os filhos. Então, o cuidador narcisista, ele não deixa esse cuidador dependente dela, né, ter autoridade, porque dentro de uma família disfuncional só existe uma autoridade, que é a pessoa narcisista. Então, esse cuidador que não é narcisista, ele é tão abusado quanto os próprios filhos. O que você tem que entender é que, como um cuidador que não é narcisista, sendo adulto, ele teria a obrigação de cuidar e proteger os filhos, só que ele não faz por medo, pela confusão mental diária que ele também vive. Porque vocês sabem que, convivendo com pessoas narcisistas, o terror está instalado. O medo, a confusão, a ansiedade. Todo mundo vive ali num terror só. Todo mundo vive amedrontado, todo mundo vive andando em ovos. E todo mundo tem medo de falar alguma coisa, exceto pela ovelha negra. E, obviamente, por ela fazer isso, ela está ameaçando aquela família ser exposta. Então, como eu era a ovelha negra e era a única que confrontava todo mundo, eu me sentia às vezes culpada como criança de não ter feito nada melhor pelo meu cuidador que não era narcisista. Porque eu era a única que confrontava o outro cuidador narcisista. Eu sentia que eu, como uma pessoa corajosa, deveria ter feito algo a mais. Hoje em dia eu não me sinto mais isso, porque eu era só uma criança, eles que tinham que me proteger, não eu proteger eles. Mas isso ficou na minha cabeça por um bom tempo. Porque o cuidador que não é narcisista, ele não confronta o cuidador que é narcisista para ele não criar mais conflito. Porque ele não cria o conflito e não se impõe para manter a paz. Só que não ocorre porque pessoas narcisistas odeiam paz, silêncio, calmaria, né? Eles querem sempre estar causando drama. Então a ovelha negra ela é o alvo de ser ruim, ser a vilã, porque ela quer algo melhor, ela quer fazer justiça a tudo que ela vê. E ela vê que tem tudo de errado e ninguém faz nada. Mas quando ela tenta apontar tudo isso, ela é a ruim, ela é a louca, ela é o problema. E a regra principal que é imposta pelo cuidador narcisista dentro de uma família tóxica é: não fale, não confie
e não sinta. A regra não fale é a que mantém a família tóxica funcionando. Ninguém pode falar nada da verdade que acontece ali dentro de 4 paredes. Porque se ninguém falar do abuso que ocorre ali dentro de 4 paredes, se ninguém falar dos problemas diários que ocorrem ali dentro, não existe problema algum. Nós somos a família perfeita. E é isso que a família tóxica sustenta, para que todo mundo que não convive ali pense que a família é perfeita, que não há problemas, que elas são um exemplo. Então, se essa família não fala de nada do que acontece ali, não há nada a ser consertado, nós não temos problema algum, vamos continuar funcionando do jeito que sempre funcionou. Ou seja, um engolindo o outro, né? Colocando toda a sujeira embaixo do tapete, sempre culpando a ovelha negra pelos problemas. Porque quando a ovelha negra diz, não, isso não está certo, isso está errado, a ovelha negra é que precisa se tratar. Então vamos silenciar a ovelha negra para que ela não fale nada. Vamos culpar a ovelha negra como ela sendo a errada, porque aí nós não precisamos enxergar que nós somos a pessoa que precisa de um tratamento, que precisamos mudar. E quando a gente cresce, né, a gente vira adulto, isso se apresenta muito bem claro nas nossas relações, né? Nós achamos que nós somos o problema, que tudo de ruim que acontece é culpa nossa, que os outros são perfeitos, nós somos os imperfeitos. Porque foi assim que a gente aprendeu a nossa vida toda, para enxergar todos os problemas e ficar calados. Então você cai em relacionamentos narcisistas e continua aceitando a mesma coisa, porque foi isso que te ensinaram na sua infância. A regra não sinta. A regra não sinta é que você não pode reclamar de nada do que você sente. Você não pode sentir nada, você não pode reclamar do abuso que você sofre. Porque você não reclamando, você não sente. E não sentindo, você também não reclama. Você fica silenciado, calado, sofrendo, quietinho. E não sentindo e não reclamando, o abuso não existe. Isso é coisa da sua cabeça. E daí, por esta razão, nós nos anestesiamos. Temos problemas para expressar nossas emoções na fase adulta, porque nos foi ensinado a não ter emoções e a não expressá-las. Porque também nós não víamos na nossa infância nenhuma emoção boa sendo expressa para nós, refletindo pelo cuidador narcisista. O que nos era permitido na nossa infância de nós sentirmos era raiva, tristeza, choro, frieza, culpa, vergonha, violência, porque isso era o que nós víamos. E o filho geralmente reflete os pais. Então era só isso que a gente podia expressar na nossa infância. E se nós tentássemos expressar amor, gentileza, compaixão, alegria, tudo isso era reprimido pelo cuidador narcisista como vergonhoso. Então toda vez que você expressasse algo bom, isso era reprimido. Porque o cuidador narcisista não refletia isso em nós, porque ele não tinha. Não tinha empatia, não tinha amor, não tinha alegria. O cuidador narcisista só tinha qualidades ruins e ele queria que nós refletíssemos isso de volta. Porque cuidadores narcisistas, eles querem que nós refletimos eles e nos tornemos como eles. Quando nós não fazemos isso, porque nós nascemos já com amor dentro de nós, tendo empatia, isso irrita extremamente o cuidador narcisista. Porque nós temos qualidades que ele não tem. Então isso é percebido em nós, bodes expiatórios, desde a nossa infância, por volta dos 5 anos de idade. E esse cuidador narcisista diz, não, vou ter que destruir isso, porque como você se atreve a ter qualidades boas que eu não tenho? Ninguém pode ser melhor do que eu aqui nesta casa. Eu sou a única autoridade e eu sou o melhor de todos. E todo mundo tem que fazer o que eu quero e todo mundo tem que me espelhar. Então nós, bodes expiatórios, nos tornamos a ameaça. A regra não confie. A regra não confie é porque quando você cresce em uma família disfuncional, nós não desenvolvemos um senso de segurança, um senso de estarmos protegidos. Porque o cuidador narcisista, né, é inconsistente. Varia de humor a cada hora, né? A gente nunca sabe que dia vai ser bom. O abuso, né, ocorre sem avisar. O drama acontece todo dia, é sempre um problema aqui, um problema ali. Se não tem problema, a gente cria um. Porque é assim que acontece, né? O drama tem que estar ali o tempo todo. E o cuidador narcisista é indisponível emocionalmente. E isso faz com que esse cuidador narcisista faça os filhos se autoabandonarem para servi-lo. Porque ele é mais importante. As necessidades dos filhos não importam.
Então, famílias tóxicas e disfuncionais, você pode perceber que geralmente elas são grandes, a maioria. Porque é para justificar que, como somos uma família grande, não tem como dar amor para todo mundo. Essa é a ilusão que gira em uma família grande e tóxica. Que eu não te dei atenção e amor porque eu tinha que dar atenção e amor para outra pessoa, para outro filho. Sendo que tudo isso é mentira, nenhum dos filhos recebe amor, existe favoritismo. E se você cobrar atenção e amor de um cuidador narcisista em algum momento, elas vão dizer, nossa, você acha que você é o centro da atenção? Você acha que o mundo gira em torno de você? Isso é o que você vai ouvir se você cobrar amor e atenção de um cuidador narcisista na infância, porque eu vi isso. Essa era a justificativa porque eu nasci em uma família de 6 filhos. Isso era usado para não dar atenção a ninguém, não dar amor a ninguém. Estavam sempre ocupados, cuidando de um filho aqui, um filho ali. Então, não dá para dar atenção a todo mundo. Então, por isso, quanto maior uma família tóxica, pior é. Geralmente, cuidadores narcisistas, quando tem uma família grande, é para ter mais atenção. Mais filhos, mais atenção. Mais filhos para servi-lo, para trabalharem para eles. E a gravidez também é usada para prender aquele outro parceiro. Então, o cuidador narcisista quebra a promessa de nos amar e nos proteger. E não assume a sua responsabilidade de pai cuidador, que dá amor, dá atenção e protege os filhos. Então, nós aprendemos que nós não podemos confiar no cuidador narcisista. E nem podemos confiar no restante da nossa família disfuncional. E isso reflete na nossa fase adulta, quando a gente cresce e não consegue confiar em ninguém. Porque nós aprendemos lá atrás que se nós confiarmos em alguém, nós vamos nos machucar. Porque se nós confiarmos em alguém, a nossa confiança será traída. Porque se nós expressarmos como nós realmente nos sentimos, essas pessoas vão nos botar para baixo, vão nos inferiorizar, fazer bullying da gente. E daí a gente busca relacionamentos que não são saudáveis. Só nos relacionamos com pessoas narcisistas porque nós queremos, na nossa fase adulta, na pessoa narcisista, o que nossos pais não nos deram na nossa infância. E isso se torna um ciclo de impossibilidades, porque pessoas narcisistas jamais nos darão o que nós precisamos. E esse ciclo continua até você acordar e se tratar do seu trauma. Porque na nossa infância, nosso cuidador narcisista não nos deu amor, não nos deu atenção, não nos mostrou confiança, não nos mostrou respeito e reciprocidade, não nos fez nos sentir protegidos. E aí você cresce e quer isso tudo de uma outra pessoa narcisista, o que se torna impossível. E o ciclo da dor só continua, até você quebrar. Famílias tóxicas e narcisistas sobrevivem em uma narrativa de ser forte e de ser fraco. Isso significa que na cabeça deles, quem quebrar o ciclo e dizer a verdade é quem é a pessoa fraca, a pessoa mentirosa e a vilã da história. O membro da família que decidir sair daquele ciclo, se curar, ter uma vida melhor longe deles, é quem vai ser a pessoa ruim. É quem vai ser a pessoa egoísta, frágil. É quem vai ser a pessoa ingrata. Mas você tem que entender que para ter força e coragem e ter uma vida feliz e saudável, é um direito seu. Você não é obrigado a ficar cúmplice do abuso. Você não é obrigado a ver tudo e ficar calado. É um direito seu escapar e curar do seu trauma que eles causaram. Enquanto o restante da sua família abusiva quer se afogar no vitimismo, na miséria, no drama. Então você tem que processar o seu passado, processar o seu trauma se você quiser seguir adiante. Ser um bode expiatório é motivo de orgulho, é um ato de amor próprio e coragem. Deixar a família tóxica para trás e buscar uma vida melhor para você. Porque miséria ama companhia. E se é miséria que você quer para sua vida, você fique com eles. Por aí você entende o quanto é difícil você largar pessoas narcisistas. Porque elas querem uma pessoa para carregar a miséria que elas carregam internamente e ter ali uma pessoa para ser a culpada de tudo por tudo. A pessoa narcisista ela só sobrevive se ela tiver um saco de pancada. Porque ela não consegue dominar os próprios demônios. Ela tem que ter alguém para regular toda a vida dela, todas as emoções delas. E alguém que seja empata o suficiente para absorver como uma esponja toda aquela energia negativa que elas têm. Para viver no drama, para viver sofrendo, para viver na dor. Então, ficando com pessoas narcisistas é isso que você vai ter. Mas é uma escolha sua, ficar ali ou ser livre e buscar o melhor para você. Enquanto a família disfuncional coloca toda a energia para reprimir
tudo que aconteceu com eles, porque eles preferem morrer, né, nos traumas deles e ir se deteriorando lentamente. Então você tem que ser honesto com você mesmo e estar consciente do seu comportamento e do que você tem que transformar e mudar em você. Não seja como o restante da sua família que tem preguiça de fazer um trabalho interno, um trabalho de introspecção. Preguiça de trabalhar nos traumas deles. Não seja assim. A partir daí você reflete quem realmente é o egoísta. Quem realmente é problemático. Quem que é realmente a pessoa fraca da sua família. Por toda essa narrativa você vê onde está a hipocrisia, a covardia, a disfuncionalidade. Porque é sendo disfuncional que uma família disfuncional sobrevive. Eles não sabem viver de outra forma. Eles se sentem confortáveis se escondendo atrás da própria sombra e vivendo de aparências. Porque o mundo externo, né, as pessoas de fora, não veem o caos e o estresse que rola dentro de quatro paredes. Tanto eles estão conscientes de tudo isso que eles têm que esconder, porque se não tivessem, eles não precisavam esconder isso de ninguém. Eles expressariam isso tanto dentro de casa como fora de casa. Então, se o abuso só ocorre dentro de quatro paredes, porque eles sabem do comportamento errado deles. Mas ninguém pode saber, porque eles sabem que é errado. E se as pessoas de fora souberem tudo que eles fazem, eles vão ter que se responsabilizar pelo próprio comportamento, e eles não querem isso. Não tem nada de errado com eles, eles são perfeitos. É a família perfeita. Você que expõe a verdade é ruim, é errada. E a família disfuncional, ela funciona como um culto, né? Tudo de horrível, todo bullying que ocorre dentro de casa, fica dentro de casa. Tudo fica em segredo e os problemas que ocorrem ali dentro é coberto, é colocado embaixo do tapete para proteger a imagem da família perfeita. Porque famílias disfuncionais querem ser bem vistas, vão sempre à igreja. Na vida pessoal de cada membro daquela família é um verdadeiro desastre. Porque também o sistema de uma família disfuncional é a opressão. O controle absoluto, para que você se apresente ao mundo de determinada forma. Ela te condiciona e te oprime a ser para os outros o que você não é, para manter a imagem daquela família. E obviamente que a ovelha negra se ferra também por isso. Porque a ovelha negra não quer participar disso, ela quer ser quem ela quer ser. Isso ameaça sujar a imagem da família. Então a ovelha negra ela é tida como a vergonha da família, por esta razão. E porque o cuidador narcisista, que é o controle absoluto, a ovelha negra vem como uma ameaça. Porque a ovelha negra apontou os problemas. Então ela é tida como uma ameaça, como uma segunda autoridade. E o cuidador narcisista pune a ovelha negra por isso. Como forma de dizer, não há nenhuma outra autoridade aqui nessa casa além de mim. E você vai ter que acatar tudo que eu falo. Então o cuidador narcisista na nossa infância nos diz, ninguém reclama de nada, ninguém fala de nada e ninguém sente nada. É um sistema disfuncional totalmente rígido, doentio. A maioria dos membros de uma família disfuncional tem dificuldade em expressar espontaneidade e autenticidade. E eles não sabem a verdadeira identidade deles. Eles tiveram que se autoabandonar para servir às necessidades do cuidador narcisista. E todos os membros de uma família disfuncional só saberão quem elas são, só descobrirão a verdadeira identidade delas em sua essência quando elas se curarem dos seus traumas. Todos os membros de uma família tóxica são todos traumatizados. E a questão é que enquanto esses membros da família disfuncional não reconhecerem que tem um problema com elas, que elas precisam de tratamento, elas não vão se curar. Porque, na verdade, eles sentem que eles não têm problema nenhum, que eles são perfeitos. Por isso que eles culpam sempre a ovelha negra. Na cabeça deles é assim, culpando alguém pelo meu comportamento, eu não preciso trabalhar em mim. Eu não preciso de terapia, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada. Eu sou onipotente. Cuidadores narcisistas, né? Eles só veem os filhos pela posição que eles colocam os filhos naquele jogo. E quando você se cura dos seus traumas e começa a falar abertamente, como eu venho aqui falar, ou quando você impõe limites, ou quando você fica zero contato e começa finalmente a mudar o seu posicionamento, mudar de atitude em frente a tudo que você viveu, você pode ter certeza que você não vai ouvir coisas boas. Você vai ouvir, nossa, nós éramos acostumados a fazer isso. Nossa, nós éramos tão próximos, o que aconteceu com você? Nossa, você muda muito de humor, um dia você me liga, no outro dia você me ignora.
Nossa, eu não acredito, eu estou envelhecendo, daqui a pouco eu morro e você não vem aqui em casa me ver. Ou eles podem ir até um pouco mais longe. Você era tão dócil e agora você fazendo terapia, você está ficando louca. Nossa, eu acho que essa igreja que você está indo não está fazendo bem para você. Ou você também pode ouvir que você é uma mentirosa, mal agradecida, que você teve uma ótima infância. Então, para começar, você tem que entender que a sua família disfuncional nunca conheceu você de verdade. Eles só te conhecem pela posição que você jogou dentro daquela família. Seja bode expiatório, seja o filho herói, seja o filho de ouro, seja o que for. Aquela imagem que eles criaram de você, onde eles te colocaram naquele jogo, é o que eles conhecem de você. Então, se curando dos seus traumas, não é da sua responsabilidade provar nada para ninguém. Escapando da sua família disfuncional, seja você. E isso será razão suficiente para você irritar já todo mundo. Principalmente aqueles que se beneficiavam de você. Então, não perca mais um segundo se perguntando se você é a pessoa boa ou ruim da sua família. Porque quem é realmente ruim, narcisista, abusivo, não se pergunta isso. Eles são tudo isso e culpam os outros. Seja a vilã das histórias de todo mundo. Abrace o seu papel de ovelha negra. Se orgulhe da sua jornada e do quão longe você já chegou, mesmo que você ainda não esteja onde você quer chegar. Porque se Deus te fez estranho, diferente, sensível, problemático, se você foi o alvo de ser a ovelha negra, porque você não é qualquer um. Você não é para qualquer lugar e você não é para qualquer pessoa. Sua jornada é só entre você e Deus, ninguém mais. O seu propósito só vai chegar até a sua mão quando você abraçar o seu papel de bode expiatório. Quando você entender que você não tem amigos, não tem família, não tem filhos, não tem nada, você só tem Deus. Então abrace o seu papel. Seja ruim, seja egoísta, seja ingrata, seja a vilã das histórias. Porque Jesus também era visto como ruim pelos fariseus e pelos saduceus. Deus era ruim para Satanás. Deus também é ruim para os ateus. Jesus é ruim para a nova ordem mundial, porque se você não é o vilão da sua família disfuncional, você será tudo para todo mundo e ruim para você mesmo. Você é o seu próprio inimigo, tentando agradar todo mundo e se esquecendo. Mas o que você tem que lembrar é que você é sozinho, é você e Deus. Porque você vai ter que fazer uma escolha. Ou você escolhe pessoas narcisistas, escolhe o mundo, escolhe agradar pessoas, ou você abraça a sua autenticidade, a sua verdadeira identidade e segue Deus. E a sua autodestruição está em tentar agradar todo mundo, menos a Deus. Porque as pessoas nunca estão satisfeitas. Porque se você não está vivendo para ser quem você é, você está vivendo para ser quem os outros querem que você seja. Fazendo isso, você esconde a sua verdadeira identidade e você não é autêntico. Então, se pergunte agora para você mesmo, é melhor você ser o vilão das histórias das pessoas narcisistas com quem você conviveu e se colocar naquela posição de submissão e tolerar o abuso? Ou é melhor você ser quem realmente você quer ser, seguir o seu caminho sozinho, em paz, livre? Escolha a sua, porque você tem que acreditar em você nos seus maiores momentos de fraqueza. Porque você tem que ser capaz de acordar, se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê. Olhar dentro dos seus próprios olhos e dizer para si mesmo, morrer sofrendo abuso dos outros e sendo quem eu não sou, não será o meu fim. Sendo submissa e vivendo para os outros não é o que eu quero para mim. Porque você tem que ser capaz de estar na lama e mesmo assim conseguir dar esperança para você mesmo. Você tem que ser o seu maior motivador todos os dias. E obviamente que a escolha é sempre sua. Não tenha medo, não tema, porque Deus está contigo. E se Ele te deu essa batalha, porque Ele sabe que você é capaz de vencê-la. Porque Ele já acredita em você, agora só falta você acreditar em você.